Erro conceitual. Ah, que coisa triste. O que foi, professor? O que houve? Citem um erro conceitual que seja muito famoso. Lembrem-se, o filho de Dédalo. Ah, sim, Ícaro. Para fugir de Creta, ele fez asas e colou penas, com cera. Só que o sol derreteu a cera e ele caiu no mar. Um erro conceitual típico. Ele imaginou um dispositivo que não atendia aos objetivos. O erro conceitual é particularmente imperdoável. Quando se concebe algo, é preciso investir tempo na reflexão, no cálculo e controlar. É justamente esse o momento de eliminar os erros. No entanto, o erro conceitual ronda o mundo da tecnologia. Um dos mais graves está na origem do que foi chamado na Inglaterra de o desastre de Flixborough. A explosão de uma usina que em 1974 deixou 28 mortos e destruiu completamente as instalações. Trata-se, ou melhor, tratava-se de uma planta petroquímica situada a 250 quilômetros de Londres e pertencente à sociedade Nipro. Na época, empregava 550 pessoas e produzia caprolactama, um intermediário do nylon a partir do ciclohexano, que é um hidrocarboneto extremamente inflamável próximo da gasolina. O acidente aconteceu na instalação de oxidação do ciclohexano. Ali tem 6 reatores instalados em série sobre uma escada. Eles são ligados por tubulações curtas, cada uma delas contendo uma junta que permitia os movimentos que ocorrem devido à dilatação. O rendimento é de 300 metros cúbicos hora, a pressão de 8,8 bars, a temperatura de 155 graus. A instalação é nova. Mas a situação da planta está degradada por vários motivos. Primeiro, ela não era bem administrada. O diretor de manutenção deixara a usina havia 6 meses e ainda não fora substituído. Quem passou a responder foi um engenheiro pouco qualificado em manutenção. Subordinado a ele tem um chefe de manutenção, Sr. Jackman, homem de experiência, mas sobrecarregado de trabalho. Em breve haverá uma reorganização da estrutura da usina. Por outro lado, a usina infringe a regulamentação sobre estocagem. Sua licença de estoque é para 40 mil litros de nafta. Na realidade, ela estoca mais de 2 milhões de litros desse produto perigoso. Finalmente, a usina tem graves dificuldades econômicas. Está programada para produzir 70 mil toneladas de caprolactama por ano, mas produz só 47 mil. A empresa pediu ao governo que autorizasse o aumento no preço, mas o governo recusou e a Nipro perde dinheiro. Essas são as premissas. A sequência do acidente começa 2 meses antes da explosão, em 27 de março de 1974. Ora, isso aqui é novo. Preciso informar essa trinca. Senhor diretor, eu quis avisá-lo logo. Fez muito bem. Vamos aproveitar para fazer uma pequena inspeção da instalação. Vejo você amanhã. Sim, senhor. Essa é a trinca. Droga, isso tem 2 metros. É mais grave do que eu pensava. O que acha, Jackman? Podemos continuar assim? Ah, com certeza que não. Temos de parar. E por quanto tempo? Isso eu não sei. Precisaremos revisar tudo, consertar. O senhor disse que aproveitaríamos para fazer uma inspeção, não foi? Sim, mas não vamos parar sem saber por quanto tempo. Não temos condições para isso. Talvez haja uma alternativa. Fazer um desvio do 5 para fazer o conserto calmamente, continuando a funcionar. Bom, parece a ideia que devemos considerar. Estudem esta opção para a reunião hoje à noite. E o senhor Jackman faça um planejamento preciso de seus serviços. Pois não, senhor diretor. Precisamos parar e inspecionar os 6 reatores. Temos de desmontar os 5E, talvez outros reatores. Se encontrarmos mais trincas, temos de parar, descobrir a causa dessas trincas e consertar. Temos de consertar os reatores.
Depois fazer os testes, remontar os reatores, fazer os últimos testes. É serviço para no mínimo 7 semanas. 7 semanas? Por que revisar tudo agora? Vamos ter uma inspeção completa em julho, de qualquer jeito, depois da reestruturação. Bom, então o que você propõe? Aqui estamos vendo o conjunto. Vamos desmontar o 5, estender uma tubulação entre o 4 e o 6 e reiniciaremos. É simples. Teremos muito tempo para consertar o 5. Os flanges são de 700, não temos tubulação de 700. Mas temos de 500 e isso é o bastante para essa produção. Jackman, o senhor desmonta e inspeciona o 5. Tyson, o senhor providencia o desvio. De quanto tempo vão precisar? 2 dias. 2 dias para mim também, então são 4. Perfeito. Então vamos reiniciar em 3 dias. Do diretor ao operário, o pessoal da usina é extremamente dinâmico e preocupado com a produção. Em 3 dias, a modificação foi realizada. Mas a que preço? A causa da trinca não fora determinada e os outros reatores não foram inspecionados. Para a modificação, não se fizeram nem esquema nem cálculos. Sequer consultaram as normas da British Standard ou o manual do fabricante das juntas. Não foi feito qualquer teste de pressão. A 11 bars tudo se romperia. Ninguém checou o trabalho. Em resumo, a resistência à modificação era totalmente desconhecida. Em 1º de abril, a operação foi reiniciada e funcionou durante 2 meses. Durante esses 2 meses, a instalação produziu caprolactama. Era isso que se via. Mas o que não se via era que nas novas entranhas que os cirurgiões amadores tinham enxertado, um acidente espetacular se preparava. Na instalação original, a ligação entre os 2 reatores é reta. As juntas, trabalhando em tração-compressão num eixo horizontal, resistem perfeitamente à pressão. Na modificação, o condutor apresenta 2 cotovelos. No interior da tubulação, no nível dos cotovelos, o líquido exerce uma força de rotação que repercute sobre as juntas. O tubo solto tende a girar e a levantar. Pouco a pouco, esses movimentos rompem as juntas. Pouco antes do acidente, houve uma série de pequenos alarmes. Na quarta-feira, 29 de maio, um vazamento foi constatado e a operação interrompida por 3 dias. No sábado, 1º de junho, a 1h da madrugada, reiniciou-se a operação. Às 4 horas, outro vazamento. Para-se tudo. Percebe-se que os vazamentos se autovedam. Às 7 horas, reinicia-se a operação. No meio do dia, a pressão medida ultrapassava a normal. Às 16 horas e 53 minutos, as 2 juntas se rompem. O tubo cai. Pelos 2 orifícios escoam 50 toneladas de ciclohexano. Uma nuvem de 200 metros de comprimento se forma. 30 segundos depois, ocorre a explosão. Entre as 72 pessoas presentes dentro da usina, era um sábado, contaram-se 28 mortos e 36 feridos. Do lado de fora, 53 pessoas ficaram feridas e 2.500 residências danificadas num raio de 13 quilômetros. O acidente teve uma consequência positiva. Levaria as autoridades a regulamentar seriamente a indústria química inglesa.